Olá, tudo bem? Já pensou em como seria ver um tigre dente de sabre em ação? Você sabia que muitas pessoas acreditam que esse animal poderia ser um dinossauro? Será que é verdade? O tigre dente de sabre sempre desperta muita curiosidade, tanto pelo seu visual imponente quanto pelo mistério que cerca sua existência. Antes de começarmos a explorar essa criatura fascinante, já deixe seu comentário aqui embaixo. Você já sabia sobre o tigre dente de sabre? Qual é a sua opinião? Acha que ele pode realmente ser um dinossauro ou está mais para um grande felino extinto? Vamos descobrir juntos as verdades e mistérios por trás desse animal. Então, já sabe, fique até o final e compartilhe o que você achou desse tema nos comentários. Vamos explorar a fundo essa questão. O tigre dente de sabre, apesar do nome, não é um dinossauro. Muitas vezes, esse animal é associado aos grandes predadores da pré-história devido ao seu visual ameaçador e sua fama, mas ele pertence a um grupo bem diferente. O tigre dente de sabre, ou melhor dizendo, os vários animais conhecidos por esse nome, faziam parte de um grupo de mamíferos carnívoros que habitaram a Terra durante a Era do Gelo, muito depois dos dinossauros terem sido extintos. Ele era um representante do gênero Silodon, sendo o mais famoso da família dos felinos que apresentavam presas superiores extremamente longas, afiadas e curvas, o que os tornava caçadores formidáveis. Esses felinos viveram entre cerca de 2,5 milhões de anos e 10 mil anos atrás, uma era geológica muito posterior ao período dos dinossauros. O Silodon, o mais famoso entre eles, tinha uma estrutura corporal que o diferenciava dos grandes felinos modernos. Ele era mais robusto, com pernas curtas mas musculosas, ideais para emboscadas. Suas presas, que podiam chegar até 20 centímetros de comprimento, eram projetadas para perfurar carne com precisão, mas também exigiam que ele fosse um caçador extremamente estratégico, pois essas presas eram frágeis e podiam se quebrar facilmente se usadas incorretamente. Ao contrário do que muitos imaginam, o tigre dente de sabre não estava diretamente relacionado com os tigres modernos. Ele fazia parte de uma linhagem paralela que se desenvolveu durante o Pleistoceno, um período que marcou o auge da megafauna, incluindo mamutes e preguiças gigantes. O Silodon caçava esses grandes herbívoros, aproveitando sua força e habilidades de emboscada para derrubar presas muito maiores que ele. Curiosamente, apesar de sua fama como predador mortal, o tigre dente de sabre também apresentava um comportamento social que o destacava entre os grandes carnívoros da época. Evidências sugerem que ele caçava em grupos, o que ajudava a enfrentar presas maiores e mais perigosas. Outro ponto interessante sobre o tigre dente de sabre é que, ao contrário do que seu nome sugere, ele não era apenas um tigre com grandes presas. Os tigres modernos, como os conhecemos, são uma linhagem completamente diferente. O nome tigre dente de sabre é mais uma forma de descrever sua aparência feroz do que uma indicação precisa de parentesco biológico. Esses felinos pré-históricos eram mais lentos que os grandes felinos modernos e não perseguiam suas presas por longas distâncias. Ao invés disso, eles preferiam emboscadas, utilizando seu peso e força para dominar suas vítimas em um único golpe. Outro fato que merece destaque é a forma como os tigres dente de sabre se extinguiram. Ao final da última Era do Gelo, muitas das grandes presas que eles caçavam desapareceram, o que fez com que sua fonte de alimento diminuísse drasticamente. Além disso, as mudanças climáticas e a chegada dos primeiros humanos à América do Norte também podem ter contribuído para o desaparecimento desses grandes predadores. Os tigres dente de sabre, que já dominavam vastas regiões da Terra, acabaram sucumbindo a essas mudanças ambientais e à competição com os humanos, que caçavam as mesmas presas. O Silodon não era o único felino com presas avantajadas. Existiam outros membros da subfamília Machaerodontinae, todos com características semelhantes, mas o Silodon foi o mais bem-sucedido em termos de distribuição geográfica. Ele era encontrado desde o atual território dos Estados Unidos até a América do Sul. Esses felinos se adaptaram a uma grande variedade de habitats,
desde florestas densas até campos abertos, onde podiam usar a cobertura da vegetação para suas emboscadas. Suas garras também eram poderosas, contribuindo para sua eficácia como caçadores. A imagem popular do tigre dente de sabre como um caçador solitário não é totalmente precisa. Estudos sugerem que, assim como os leões modernos, esses felinos pré-históricos podem ter vivido em grupos, compartilhando a caça e cuidando de seus membros mais jovens ou feridos. Isso oferecia uma vantagem significativa em um ambiente onde as presas eram grandes e perigosas, como mamutes e bisões. Ao caçar em grupos, o Silodon podia aumentar suas chances de sucesso e sobreviver em um ambiente altamente competitivo. Outro ponto intrigante é o papel que o tigre dente de sabre desempenhou no imaginário humano. Pinturas rupestres e esculturas primitivas encontradas em várias partes do mundo retratam grandes felinos com presas longas, o que sugere que os primeiros humanos tinham consciência da existência desses animais, ou pelo menos mantinham um profundo respeito e medo por eles. A figura do tigre dente de sabre permanece até hoje como um símbolo de poder e mistério, algo que podemos perceber na cultura popular, desde filmes até livros que evocam sua imagem como um dos maiores predadores que já existiram. Há muitos mitos que cercam o tigre dente de sabre, e um dos mais difundidos é a ideia de que ele era um animal excessivamente feroz e imparável, um predador insaciável que dominava completamente seu ambiente. Embora seja verdade que ele era um dos maiores predadores da sua época, a realidade é um pouco mais complexa. Como qualquer outro animal, o tigre dente de sabre enfrentava desafios, como a necessidade de encontrar comida suficiente e lidar com a concorrência de outros grandes predadores, incluindo humanos. Além disso, suas presas extremamente longas, que o tornavam um símbolo de poder, eram também uma desvantagem em algumas situações. Elas eram frágeis e podiam se quebrar facilmente durante uma caçada, o que o obrigava a ser extremamente cauteloso na forma como atacava suas presas. Isso refuta a ideia de que ele era um caçador imbatível e revela um predador estratégico e muitas vezes vulnerável. Outro mito bastante comum é a crença de que o tigre dente de sabre atacava principalmente com suas presas longas, cravando-as diretamente nas suas vítimas. Na verdade, as presas, apesar de serem impressionantes e mortais, não eram a principal arma do Silodon. Ele dependia mais de sua força bruta e de suas patas poderosas para dominar suas presas. Após derrubar a vítima, o tigre usava suas presas para perfurar áreas vitais como o pescoço ou o ventre, evitando confrontos prolongados que poderiam danificar suas frágeis armas naturais. Esse comportamento sugere que, ao contrário de muitos predadores modernos, que confiam em um ataque repetido e agressivo, o tigre dente de sabre precisava ser mais preciso e calculista. Portanto, ele provavelmente preferia emboscadas rápidas e mortais em vez de longas perseguições, como muitos podem imaginar. Há também o mito de que o tigre dente de sabre viveu ao lado dos dinossauros, uma confusão comum que surge principalmente devido à falta de conhecimento sobre a linha do tempo da pré-história. Embora ambos tenham habitado o planeta em épocas muito distantes no passado, eles nunca coexistiram. Os dinossauros dominaram a Terra há cerca de 65 milhões de anos, enquanto o tigre dente de sabre viveu durante o período do Pleistoceno, que começou cerca de 2,5 milhões de anos atrás e terminou há cerca de 10 mil anos. Essa discrepância de milhões de anos entre suas existências mostra que, embora ambos sejam frequentemente vistos como criaturas da Era dos Gigantes, eles pertenciam a eras completamente diferentes. Isso mostra como a mitologia popular pode misturar informações e criar imagens imprecisas da vida pré-histórica. Outro mito interessante sobre o tigre dente de sabre é que ele era um predador completamente solitário, vagando por vastos territórios em busca de presas. No entanto, evidências recentes sugerem que esses grandes felinos podiam ser bastante sociais, talvez até mais do que muitos imaginam. Há indícios de que o Silodon caçava em grupos, semelhantes aos leões modernos, e que eles possivelmente cuidavam dos membros feridos ou mais velhos de seu grupo. Esse comportamento cooperativo seria uma grande vantagem, especialmente ao enfrentar presas grandes e perigosas,
como os mamutes e os bisões pré-históricos. Portanto, a imagem de um tigre-dente de sabre solitário e isolado pode ser mais um mito, e a realidade pode ter sido a de um animal altamente adaptável que, em grupo, era ainda mais formidável. Por fim, podemos refletir sobre como esses animais nos ensinam sobre o equilíbrio da natureza e a vulnerabilidade até mesmo dos maiores predadores. Apesar de sua força e habilidades, o tigre-dente de sabre não pôde resistir às mudanças drásticas de seu ambiente. Isso nos leva a questionar como estamos lidando com o nosso próprio impacto no planeta e o que podemos aprender com a extinção desses animais majestosos. Então, o que você acha? O tigre-dente de sabre é realmente tão diferente dos grandes predadores de hoje? Deixe sua opinião nos comentários.